Olá, acadêmicos da disciplina de Filosofia e Ética. Hoje nós vamos discutir uma temática muito atual, muito presente nos debates e nas grandes discussões que têm movimentado a mídia, os profissionais da ciência, os filósofos, a intelectualidade brasileira no momento. O nosso tema ele diz respeito às formas como compreendemos a realidade. Como é que você compreende a realidade? Como é que você explica a realidade? Vamos trabalhar aqui num roteiro e depois nós voltamos e vamos fazer o fechamento final da nossa disciplina. Então, como eu havia anunciado há pouco, nosso tema são as formas de compreensão da realidade. Como você compreende, como você explica a realidade que está à sua frente. Como é que você trabalha com as situações do teu cotidiano. Essa é a temática da aula de hoje. Então, a primeira pergunta que eu te faço, o que é o conhecimento? Para que serve o conhecimento? O conhecimento, num primeiro momento, ele serve para superar o caos. Agora, como é que superamos este caos? Por meio das respostas que nós damos. E essas respostas, elas vêm de diferentes matizes, elas vêm de diferentes ângulos. Elas podem vir da ciência, mas elas podem vir também do meio cultural, do conhecimento religioso, do conhecimento mítico. São exatamente essas situações que nós passamos a ver agora. De um modo geral, o homem, sempre diante do caos, diante das incertezas, ele procura estabelecer semelhanças. O que está acontecendo agora? O que tem de semelhante com outras situações que nós já vivenciamos? O que nós podemos aprender daquelas situações que nós vivemos lá no passado? O que a gente pode fazer de relações com aquelas situações? Quais são as causalidades que nós temos hoje e que tínhamos lá atrás? Quais são as situações novas que nós temos? Assim, o conhecimento, ele resulta dessa relação que nós estabelecemos entre sujeito que conhece e objeto a ser conhecido. Então, para a pessoa humana, não há limites. Os objetos todos, eles podem ser investigados, analisados e apontados como soluções para os problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Agora, como é que você analisa? Como é que você percebe? Ou melhor, por que você tem tranquilidade diante de todos aqueles conhecimentos ou situações que têm regularidade no mundo? Então, nós temos uma certa regularidade. O que é esta regularidade? São todas aquelas situações que acontecem no dia a dia, chuva, sol, crises econômicas, desemprego, e que nós temos respostas. Por que nós temos respostas e não nos apavoramos frente a essas situações? Porque, de certa forma, já houve o quê? Uma apropriação intelectual de todos esses objetos. Então, o que significa que houve uma apropriação? Nós já conhecemos as suas causas, conhecemos as suas consequências. Tá? Então, conhecer a regularidade é conhecer exatamente todas essas situações que nós apontamos. Agora, por que nós podemos conhecer todas essas situações? Por que nós podemos dar respostas? Porque a pessoa humana, ela tem uma consciência cognoscente. O que significa isso? Uma consciência que pode conhecer, que pode se apropriar. E é por isso que nós conseguimos dar diferentes respostas aos problemas, ou ao único problema que nós
estamos enfrentando. E qual que é o grande objetivo dessa apropriação intelectual dos problemas que nós enfrentamos no dia a dia na sociedade? A superação do caos. Lembram que eu falei há pouco que o caos, e quando é que estamos vivendo no caos? Quando não temos respostas aos problemas, sejam eles no campo pessoal, sejam eles no campo profissional, no campo organizacional, seja social, da saúde. Então, estamos diante de situações de caos quando não temos respostas aos problemas que enfrentamos no nosso dia a dia. E o conhecimento. O que é este conhecimento? Para que serve? O conhecimento, pode ser o ato de conhecer. Então, eu não conhecia antes um determinado objeto e passo a conhecer este objeto, mas também o conhecimento é o produto, é o resultado, é o conteúdo. Então, eu passo a conhecer uma situação nova, mas também tudo aquilo que eu estou produzindo em termos de tecnologia, em termos de inovações, isso tudo é resultado do conhecimento, é o produto do conhecimento. Então, observem o quanto que o conhecimento humano ele é importante para superarmos o caos, para superarmos todos os problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Então, como é que se dá o processo de conhecer? A gente tem muitos fatos, a gente tem muitos fenômenos no nosso dia a dia, a gente tem muitas ideias. E a partir do momento que nós começamos a nos apropriar desses conhecimentos, desses fatos, ou seja, nós estamos produzindo conhecimento. Então, a mente humana, o processo de conhecer, ele se dá no momento que eu me aproximo dos fatos, eu começo a decifrar todos os fenômenos que compõem este fato e a elaborar e a organizar as ideias sobre todas essas situações. Então, eu estou saindo da informação para o conhecimento. O conhecimento é algo mais elaborado, é algo mais apropriado, é algo com fundamento. Então, é diferente da informação e é alguém que está me passando apenas uma percepção. O conhecimento, ele é fruto de um processo mais investigativo, de um processo mais elaborado. De um modo geral, hoje, ninguém inicia o ato de conhecer de uma forma virgem. Como assim? Por quê? Olha já a quantidade de conhecimento que nós temos acumulado ao longo dos anos. E a cada nova geração, a cada novo ano, quanto conhecimento que nós produzimos. E o conhecimento, ele é simultâneo à transmissão que é feita pela educação. Então, os conhecimentos que nós construímos, que nós produzimos, acumulados pela cultura, eles são também elaborados e transmitidos pelo processo educativo. E com o tempo, a razão humana ela vai adquirindo diferentes formas de acordo com os contatos de cada contexto. Então, por exemplo, se você tem contato com a ciência, você vai produzir um conhecimento mais elaborado, conhecimento científico. Se você tem uma aproximação maior com a filosofia, você vai também desenvolver um conhecimento mais filosófico. Se você tem apenas contato com formas mais simples de conhecimento, você vai apenas explicar a realidade e compreender de uma forma mais simples. Então, o que nós queremos dizer com isso? Que o discernimento e o conhecimento e as respostas que nós damos no nosso dia a dia, elas dependem e muito dos contatos que você tem. Então, quanto mais você se aproxima da ciência, quanto mais você se aproxima do conhecimento, mais respostas, ou melhores respostas você dá
aos problemas que nós enfrentamos. Então, por exemplo, se eu domino a ciência, eu vou buscar respostas aos problemas na ciência. Se eu apenas domino a religião e compreendo apenas a religião, as respostas que eu vou dar, elas partem apenas de onde? Da religião. Nesse sentido, a apreensão que o homem foi fazendo num primeiro momento, ela não era tão tematizada, tão reflexiva como ela é hoje. Muito pelo contrário. Inicialmente, a pessoa humana ela foi desenvolvendo formas mais simples de conhecimento, formas menos tematizadas. Por isso que a intuição, as experiências vividas no dia a dia eram as formas, eram as respostas mais interessantes que a gente tinha no primeiro momento. Ao longo da história, conforme a sociedade foi evoluindo, conforme o conhecimento foi evoluindo, nós fomos fazendo o quê? Desenvolvendo formas mais elaboradas. A partir do momento que nós desenvolvemos a filosofia, a ciência, o método científico, todas essas formas de conhecimento, elas exigem uma reflexão mais apropriada. Por isso que nós não temos respostas prontas aos problemas que nós estamos enfrentando. Nesse sentido, a ciência tem todo um caminho, né? Há todo um caminho a percorrer. Por exemplo, se nós temos uma situação de caos, como nós estamos enfrentando hoje, né? Nós não temos milagre, nós não temos uma resposta mágica que vai surgir de uma hora para outra, tá? Então, o que que nós, num primeiro momento, o que que nós vemos e o que que o homem, ao longo da história, ele foi apresentando como respostas as crenças, buscando nas crenças, nas opiniões prontas, na forma do mito, do senso comum, do conhecimento religioso. Mas o que, que a gente percebe? Que essas crenças, essas opiniões prontas, elas nos dão uma resposta, elas nos satisfazem num primeiro momento, mas logo o que, que acontece? Há uma reintrodução do caos, porque é apenas do ponto de vista momentâneo que as situações foram superadas. Nós não conseguimos responder à altura dos problemas. Por isso que que nós temos? A razão, né? Que é a construção de novos conceitos, de novas teorias, de novas respostas por meio da filosofia e por meio da ciência. Então, o que nós temos hoje como formas de compreensão da realidade? Tá? Então, num primeiro momento, nós temos o caos. E quais são as primeiras respostas dadas pelas pessoas, pela sociedade, pelo homem ao longo da história? As respostas oriundas das crenças e das opiniões prontas. Tá? O que a gente poderia dizer? Que são as respostas dadas do conhecimento religioso e do senso comum. O que é o senso comum? Aquele conhecimento que é produzido no dia a dia pelas pessoas. Mas o que a gente observa? Que logo o caos ele é reintroduzido, ou seja, ele reaparece. E a gente precisa de respostas mais sólidas, respostas que nos possam dar algumas certezas, pelo menos a longo prazo. E essas respostas, elas são dadas pela razão, elas são dadas pela construção de novos conceitos e pelas teorias, que são desenvolvidas pela filosofia e pela ciência, que são os nossos próximos assuntos que nós vamos estudar. Então, primeiro nós vamos estudar as crenças e as opiniões prontas como respostas dadas ao caos, e num segundo momento nós vamos buscar, né, como é que a ciência, como que a filosofia, ela nos apresentam, quais são as respostas que elas nos apresentam.
Então, com isso, nós concluímos a nossa aula de hoje. Muito obrigado.